estamos aqui com mais um episódio do Alô Criançada. Obrigada pela sua audiência, porque você tem estado conosco em todos os episódios. E hoje nós temos mais um episódio super especial. Estou aqui com meu amigo Paulo, ele é dono do Colégio Metropolitano. Obrigada, Paulo, por ter vindo. Obrigado você. E nós vamos falar sobre os desafios da educação hoje. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e assim, logo nós voltamos com o assunto. Os desafios da educação nos dias atuais. Fica aí, eu te espero na volta. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olá, voltamos. Eu te falei que era rápido. Estou aqui hoje para falar sobre os desafios da educação. E eu não quero sair do nosso foco do programa Alô Criançada, porque a minha intenção é mostrar que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E eu quero falar com vocês aqui o que nós temos um princípio básico. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Efésios 6, versículo 1, ainda fala assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Quando nós falamos de educação, nós pais precisamos entender que a educação ela é algo feita continuamente, né, Paulo? Paulatinamente. Sim. Nós não podemos imaginar que a educação é algo que vai acontecer como um leite instantâneo, como um café instantâneo, onde eu aperto um botão e está tudo pronto. Nós falamos de educação é sempre algo a longo prazo. E quando você observa o cenário atual da educação, você que é dono de escola, você que foi professor, advogou, você que é pai, você que foi aluno, como que você vê o cenário da educação brasileira hoje? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É um tema muito importante e eu vejo como diferente no sentido negativo, né? É um diferente, infelizmente, negativo, porque houve uma transferência muito grande de responsabilidades. O que era papel do pai foi transferido de forma negligente para a escola. Isso tem um risco. Como você falou, em todas as etapas, a educação ela tem que estar presente, né? Uhum. Então, assim como você tinha uma responsabilidade mais intensa com seu filho nos primeiros anos, não é porque ele vai para a escola que essa responsabilidade de educá-lo, de acompanhá-lo, ela diminuiu. Essa responsabilidade da educação ela não se transfere e ela não cessa nunca. Como você mesma falou, ela é um processo contínuo. É verdade. E o que eu observo, né? Eu fui aluna, um tempo eu fui professora, dei aula na educação infantil e no Fundamental 2, eu lecionei Geografia e História, Sim. Português e todas as matérias, menos exatas. E eu observava que muitas vezes os alunos olhavam para nós
como que querendo encontrar em nós o que ele não estava tendo na casa dele. Então, muitas vezes eu tive que ser ali meio mãe de um aluno, eu tive que ser a confidente de um aluno, a amiga, a melhor amiga de um aluno, porque ele não encontrava essa abertura. E quando a gente volta aqui, filhos, obedeçam seus pais para que você seja bem-sucedido. Hoje eu vejo um empobrecimento de valores que eu acho que poucos alunos, se nós chegarmos hoje e falar assim, defina para mim o que é honrar pai e mãe. A maioria não vai saber definir nem o que é honra. Hoje muitos confundem respeito com medo, temor com tremor, e nós vemos que é do básico, nós não estamos sabendo o que são os termos que nós queremos, que nós exigimos deles. Então eu falo assim, eu quero que você me respeite, mas e o meu filho sabe o que é respeito? Eu sei como pai o que é respeito? Eu estou demonstrando respeito para que ele aprenda comigo? Porque quando a gente caminha mais um pouco aqui nesses versículos, fala, pais, não irritem seus filhos, criem segundo a instrução e conselho do Senhor. Será que eu de fato estou instruindo os meus filhos? Mas quando eu olho hoje, nós estamos terceirizando, estamos colocando a escola para educar, a escola para instruir, a escola para fazer o meu trabalho. Né? Um exemplo disso é a escola de tempo integral. Não quero menosprezar os pais que de fato precisam trabalhar e o filho precisa ficar numa escola o dia todo, mas e quando esse filho chega em casa, parece que ele ainda está na escola. Sim. Né? E como que você vê? Porque você tem a sua escola lá na fase, que é a fase mais crítica hoje, né? O Fundamental 2 é pré-adolescência e adolescência. Sim. Como que você vê os alunos hoje? Então, a minha escola, ela não tem esse tempo integral, esse acolhimento integral, né? Uhum. Mas a gente vê que existe uma demanda muito grande por esse serviço, não só em razão de trabalhar, mas em razão, às vezes, de tipo assim, meu filho lá na escola, ele dá menos trabalho. Ele tá mais, eu não dou tá conta mais bem cuidado. Ou eu não dou conta de fazer meu filho produzir perto de mim. Tipo, às vezes fica o pai pedindo socorro para a escola. Tudo bem ele se aconselhar conosco, mas assim, quando ele demonstra essa impotência, essa incapacidade de fazer, acende um alerta, alguma coisa está errada. Eu preciso mandá-lo para a escola para ele produzir, porque perto de mim ele não produz. É né? complicado. Então, muitas vezes, isso é por uma questão de autoridade, do pai se sentir incapaz, né? Insuficiente de convencer o filho ou mesmo de exigir que ele faça as obrigações. Então nós estamos pecando em coisas muito básicas. Um ser que não é capaz de entender que ele tem obrigações que são inerentes a ele. Os pais estão perdidos. Isso. A grande maioria que adota essa postura de delegar para a escola é exatamente porque está perdido. Paulo, me veio aqui uma questão, a gente nem conversou sobre isso antes. Mas como foi na pandemia, no Fundamental 2? O infantil eu sei bem porque eu estava com o meu ali, trabalhando e pedindo licença para o cliente e dando aula online com meu filho. Como é que foi no Fundamental 2? Porque quando você para pensar, por exemplo, eu tenho limitação com exatas. Como que esses pais se viraram com os meninos do Fundamental 2 e tendo que sentar e fazer a tarefa com esse filho e ajudar ele na aula, porque era limitado. Como que você viu esses pais nessa época? Extremamente angustiados. Assim, engraçado que esse foi um período onde a escola era desejada, né? Porque a escola era uma válvula de escape, era um momento de rever as pessoas, né? E ali eles foram colocados à prova, nessa coisa de olha o tanto que é fácil lidar com o adolescente e colocar ele para produzir. Porque quando pede isso para a escola, que é a nossa obrigação, sem dúvida, mas assim, é como se fosse uma coisa extremamente simples. E ali dentro de casa todo mundo descobriu o valor do professor, porque ele foi exercer esse papel e viu que era extremamente complicado. Então, certamente foi tenso para os pais, né? Não vou dizer para todos,
Mas para muitos que nunca tinham enfrentado essa tarefa ali, de realmente sentar e ajudar os filhos nos estudos ali, foi desgastante. A gente viu muitas famílias terem sérios problemas de convivência, né? Porque eles começaram a descobrir uma série de coisas que eles não sabiam na própria relação deles, justamente porque eles não vivenciavam isso, não exercitavam. Eu vejo assim, o meu filho, eu acho que ele foi um dos poucos alunos que adorava o online. Ele adorava, ele falava assim, mamãe, eu tô tão livre. Ele adorava. Eu falei, então tudo bem, fica aí. Mas assim, o que eu vejo, a nossa geração, a minha geração, a dos meus filhos, é a geração que tem mais informação à disposição. Então assim, eu lembro que minha mãe com muita dificuldade comprava os livros, com muita dificuldade a gente tinha o dinheiro de um vale-transporte para ir a uma biblioteca, com muita dificuldade ao chegar na biblioteca encontrava o livro certo, e se encontrasse o livro certo tinha que dividi-lo com não sei quantos alunos. Então essa geração é a geração que tem mais informações, mais meios de aprender. Por exemplo, se eu tivesse dificuldade com binômio, eu tinha que pegar um livro ali e lutar para interpretar o que estava escrito nele. Sim. Hoje eu tenho vídeo no YouTube ensinando binômio. Hoje eu tenho aulas de reforço online, que eu posso assistir a mesma aula tantas vezes quantas eu quiser. E a gente vê que o problema não é a falta de informação. Quando eu me deparo com um aluno que ainda não está alfabetizado conforme a sua faixa etária, quando eu me deparo com um aluno que ele é quase analfabeto, é um analfabeto funcional, infelizmente, nós vemos esse cenário muito comum hoje, jovens com 17 anos que não sabem as capitais do Brasil, por exemplo, e não é falta de informação. Eu não sei se eu poderia dizer que é excesso de informação, será que tem tanta, e por ter tanta eu não sei o que fazer com ela, não sei em qual eu vou primeiro. Como que vocês veem hoje na escola com essa faixa etária, fundamental 2 e médio, como que esses meninos lidam com esse excesso de informação? Então, existe um excesso de informação e existe uma absorção muito pequena e muito superficial dessas informações. É como se eles transitassem por essas informações e a retenção é mínima. Eu acho que em razão da falta de foco. Parece que ele não sabe o que ele quer, ele tem tanta coisa que ao mesmo tempo ele não sabe o que ele quer, o que ele quer aprender. E aí tem o direcionamento da escola, daquilo que é mais importante em razão das etapas da vida, né? Uhum. Mas talvez por essa facilidade do acesso à informação existe uma falta de compromisso com isso, assim, com esse aprender. Porque há muito tempo atrás a gente sabia exatamente por que você estava aprendendo. Porque você tinha um desafio chamado vestibular que você tinha que passar. Hoje o vestibular praticamente não existe no sentido de que a quantidade de vagas é tão grande que já não é tão difícil mais. Então o menino pensa, eu vou dar conta, então eu estou correndo atrás de quê? Para que eu vou me esforçar tanto? Aí é uma tarefa coletiva, tanto nossa quanto dos pais, de deixar claro o porquê que ele está estudando, o porquê que ele precisa aprender, né? De significar essa busca da informação, não só pela informação em si, porque não basta eu ter um dado solto, né? Eu tenho que ter uma compreensão do contextual desses dados que eu tenho, porque senão ficam meras informações mesmo. Eles não entendem a importância, né? Eu acho que a gente tem que significar isso no dia a dia, né? Porque o estudo ele é importante independente do que você vai fazer na vida, né? O conhecimento, a busca pelo crescimento pessoal, ela é importante não só em razão de uma carreira profissional ou de um obstáculo que eu tenho que ultrapassar, em razão, por exemplo, a prova do Enem, não é só isso, a vida não se resume a isso, né? Uhum. Eu vejo assim, né? Eu falo para o meu filho, você não precisa gostar de todas as matérias, você precisa gostar das que você gosta, tudo bem, mas as que você não gosta, respeite. Ela existe, ela tem uma importância, ela está ali por alguma causa, e você vai encontrar o motivo pelo qual ela existe, você respeitando, você vai lidar bem com ela. Você não precisa gostar dela, respeite, sim. Pelo menos, né? E eu falo assim para ele, né? Mas assim, para mim a importância maior hoje é saber o que as crianças pensam. Porque muitos pais sequer estão
se importando com o que eles pensam, o que eles acham, o que eles esperam. E hoje nós vamos iniciar um quadro com o que as crianças pensam, o que elas esperam. E a Ana Luísa, lembra da Ana Luísa? Ela esteve aqui conosco em 2 episódios e ela foi nossa repórter por um dia na escola e ela esteve conversando com os coleguinhas sobre o que eles esperam da escola e o que eles entendem como sendo seus deveres de aluno e o que eles esperam que é o dever do professor. Nós vamos assistir essa matéria rapidinha e assim que passar a matéria nós voltamos aqui com o nosso convidado Paulo. Fica aí, não vai embora, aguardo você. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Luna, eu tenho 11 anos, sou do quinto ano lá. Luna, qual o cenário que você espera que ele vá para a escola? Cenário de banheiros limpos, torneiras quebradas, e salas organizadas, né? Olá, qual é o seu nome? Matheus, tenho 10 anos, sou do quinto ano A. O que você acha que a escola tem que te proporcionar? Eu acho que toda escola do Brasil tem que ter educação de qualidade para vocês se capacitar, entende? Muito obrigada. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Edra e eu tenho 10 anos de estudo no quinto ano A. Qual a sua responsabilidade com a escola? Como aluna da escola, a minha responsabilidade é não riscar as paredes, não riscar as mesas e nem as cadeiras. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Darissa Miski, sou do quinto B e tenho 11 anos. Como aluno, o que você espera dos professores? Espero que eles continuem tendo essa qualidade de ensino e paciência com os alunos, porque muitos alunos não conseguem aprender tão rápido. Olá, qual é o seu nome? Gabriel, eu tenho 11 anos e eu sou do quinto B, Gabriel, o que a escola espera de você? Respeito, educação, com as professores, com os diretores e com toda a minha escola. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Yuri, tenho 10 anos, estudo no quinto ano A. Yuri, quando você vai para a escola, o que você espera? Eu espero ter uma escola limpa, uma biblioteca cheia para mim ter a melhor qualidade de estudo, professores bons para me aprender. E essa foi a matéria de hoje do programa Alô Criançada. Tchau! Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olá, voltamos. Você viu aí a nossa reportagem com a Ana Luísa? Paulo, como a gente tinha falado, será que os alunos hoje estão cientes dos deveres deles? Você viu, né? Eles esperam a escola limpa, organizada, banheiros arrumados, mas eles são os que deixam os banheiros em situação calamitosa, são eles que riscam as cadeiras, são eles que jogam lixo no chão. Como está a consciência dos alunos hoje, olhando para a faixa etária da sua escola, né, que é Fundamental 2 e médio? Então, eles entram ali com 11 anos, em média? 10, 11 anos, né? 10, 11, isso. 10 a 17. Isso. Como está a consciência desses alunos? O que eles esperam da escola? Então, eu acho que existe um equívoco, essa é a geração dos direitos, né? É muito engraçado. E
E logo quando eles chegam, eles, nessas primeiras abordagens que eles fazem, exigindo direitos, sem legitimidade, eu conto a historinha para eles. Eu conto que o direito ele nasce de uma sementinha chamada dever. Para uma plantinha nascer, a gente tem que ir lá plantar uma sementinha, irrigar, enfim, é assim que ela nasce. De onde é que nasce o nosso direito? O nosso direito nasce de uma sementinha chamada dever cumprido. Então, é claro que eles têm direito, mas eles têm deveres. Primeiro eles se doam e depois recebem. O dever precede. Né? Por exemplo, eu como cidadão, eu tenho direito de exigir do poder público em razão de eu pagar os meus impostos. Né? Eu tenho direito à minha liberdade se eu não cometer nenhum crime. Então, para todo direito que você tem, ao lado existe um dever cumprido para legitimar aquele direito. E isso ninguém ensina para eles. Então, é uma consciência que eu procuro criar, né, para que eles saibam quais são os seus direitos, mas antes saibam quais são os seus deveres e aprendam a cumprir os deveres para ser legitimados a exercer os direitos, porque senão fica só assim, eu tenho direito e dever, não. É uma ruptura muito grande, né? O meu filho está com 9 anos, ele foi adiantado, então ano que vem ele já vai para o 6º ano. E assim, é uma ruptura muito grande, porque vocês pegam eles criança e de um dia para o outro, das férias para o dia seguinte, ele fala, agora eu não sou mais criança. Agora a professora não é tia, exatamente, agora é professor. Então, assim, vocês pegam uma fase crucial deles, de formar um cidadão ali e mostrar, porque até então ele está naquela vida de criança, onde assim, a mãe tem dever com ele, o pai cuida dele, a mãe leva, busca tudo, então eles se deparam com falar, agora eu tenho que de fato fazer alguma coisa, né? Agora eu tenho que entregar alguma coisa, né? A fase da entrega, né? Eles começam a entregar para a sociedade, é agora, né? Desse Fundamental 2, a gente começa a prepará-los para se entregarem como cidadãos. Então, eu acho que é exatamente aí que é necessário a gente dar essa consciência para eles que a gente estava falando, né? Porque senão depois logo em seguida vem a fase da rebeldia, que eles são mais cheios de direitos ainda, né? Então, se a gente não tiver colocado um pouquinho de freio nessa percepção dele, ele chega lá mais exigente, mais cheio de polêmicas, né? Então ali, quando eles começam a ganhar liberdade, que é essa fase que você falou dos 10, 11, eles mudam de uma escolinha pequenininha para uma escola maior, uma dinâmica diferente, né? Eles têm mais liberdade, mas ao mesmo tempo tem que mostrar que tem deveres, né? E que a coisa não é bem assim, que não é que abriu uma porta, como se fosse a porta da liberdade, para eles simplesmente deixar de ser criança e, enfim, e só curtir as coisas. Ele tem um papel a cumprir, né? Ele tem uma série de deveres aí nesse... Eu quero tratar agora de um assunto que é algo que me incomoda muito e temos visto muitos casos recentemente de adolescentes afrontando a autoridade. E eu peguei uns dados, uma reportagem até de 2023, que foi o último estudo completo, dizendo assim, 28% dos diretores brasileiros escolares relatam ter testemunhado situação de intimidação ou bullying por parte dos alunos. Em 2017, um estudo da OCDE mostrou que 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou intimidação de alunos. E o índice brasileiro era o mais alto entre os 34 países pesquisados. A média era entre 3,4% e o Brasil foi a 12,5% dos professores. Uma pesquisa de 2019 afirma que 54% dos professores já sofreu pessoalmente algum tipo de violência. Em 2017, esse número era 51%, e 3 anos antes, 44%. Então, a gente vê uma escalada crescente. Mais da metade dos professores hoje já sofreram intimidação por parte dos alunos, e as agressões mais frequentes que eles recebem, agressão verbal, assédio moral, bullying, discriminação, furto e roubo, agressão física ou até assalto à mão armada, né? Então, assim,
esse pré-adolescente está chegando na escola, ele ainda está no ritmo da infância, onde ele só tinha direitos. Ele chega na escola, ele passa a ser confrontado pelo não cumprimento dos seus deveres. Sim. Ele não foi criado em um ambiente onde ele aprendeu a conviver com a frustração e ouvir o não. E muitas vezes o primeiro não que ele ouve é o do professor. E aí choca. E esses adolescentes que na minha época o mais alto tinha 1,65 m, hoje eles têm 1,80 m facilmente. Sim. Eles crescem para cima do professor. E aí, como que a escola hoje lida com isso? Então, é impressionante como isso aumentou. Eu já estou há 30 anos nessa profissão, então eu vi gerações diferentes, né? Isso aí que você falou é extremamente pertinente, verdadeiro. Essa estatística realmente a gente vê de uma maneira muito evidente e é crescente, e a gente tem procurado, inclusive, levar essa reflexão para os pais, essa reflexão que você está puxando aqui, porque a gente enfrenta cada vez mais isso, e às vezes o pai acha que não, e ele não percebe que aquela mesma dificuldade, aquele mesmo enfrentamento que ele faz com a escola, ele pratica dentro de casa. E aí quando acontece um problema maior, que a gente chama os pais e a gente vai conversar, ali na nossa frente o filho mostra que ele faz aquilo com o pai também. Então, assim, eu acho que esse espaço começa a ser aberto pela visão que as pessoas têm da escola, cada vez menos importante, a figura do professor e tal, mas também pela permissividade dos pais. Muitas vezes, quando eu enfrento isso, a primeira coisa que eu falo para a criança, lá para o adolescente, calma aí, se lá na sua casa é assim, aqui não é. Aqui tem gerência. Exatamente, eu faço ele sentir que dali ele não passa. Eu sou extremamente acessível, educado, mas assim, firme. Então, a primeira vez que eles se confrontam comigo, eles falam, opa, aqui eu encontrei uma barreira, aqui eu não vou brincar. Aqui tá difícil. E eu vejo que eles me respeitam. No início, há até um certo ódio, tipo assim, nossa, não dei conta de passar. Mas depois eles me olham com respeito, essa raiva inicial, ela fica tranquila, mas assim, é algo que a gente tem que alertar os pais. Pai, mãe, você precisa mostrar a sua autoridade, né? É você que tem que colocar limite, porque senão eles crescem para cima da gente. Eu fui criada na época em que se eu chegasse em casa com as notas ruins, o meu pai falava, o que você está fazendo? Hoje, infelizmente, o cenário que a gente vê é que se o filho chega com notas ruins, o pai vai na escola perguntar por que aquela nota está daquele jeito. Exatamente. A culpa não é do filho dele, a culpa não é dele que não sentou com o filho durante uma revisão de prova. Eu vi agora, recentemente, meu filho teve prova, nossas revisões, a mais curta durou 2h30. Porque eu falei assim, desde quando seu conteúdo aumentou desse tanto? E ali fazendo revisão, e assim, eles acham que é o professor que escolhe a nota para o aluno, sendo que a nota é o reflexo do que eu fiz, do que eu tenho feito, Sim. né? E, por exemplo, hoje eu converso muito com a Iana, né? E ela me fala, Leana, você não imagina o que nós ouvimos dos pais quando nós confrontamos os pais com a falha deles. Quando nós mostramos que a falha não é da escola, que a falha é deles. E eles não estão sabendo lidar, né? É muito complicado, Paulo, porque você imagina um professor ir para a sala de aula com medo, não saber se vai voltar para casa. Há 2 anos atrás, uma professora em São Paulo foi esfaqueada, morreu, tentando separar uma briga, escola pública. A gente não pode admitir que a educação tenha virado esse cenário, essa trincheira, essa guerra de trincheiras. Né? Exatamente, assim, é preocupante, é decepcionante, né? E esse assunto tem que ser discutido, o pai tem que ser alertado disso, até com certa frequência, para ele fazer uma reavaliação, porque aquilo que acontece, às vezes, que ele vê na televisão, às vezes começa a acontecer em situações extremamente normais dentro da casa da gente, e a gente está achando que na casa da gente é normal, né? Então, assim, essa coisa de ensinar limites, de exercer autoridade de pai e mãe, de exigir com que
que eles tenham essa postura com os professores, isso não pode ser abandonado. A escola pode se modernizar, mas isso eu acho que nunca pode ser negociável. Por mais que a gente evolua nos moldes sociais, familiares e institucionais, tem coisas que são inegociáveis, elas vão ser importantes para qualquer tempo, elas são atemporais, né? São princípios, são valores. Isso aí a gente não vai deixando para trás em prol de uma modernidade. Isso não existe, isso é um equívoco, né? É complicado, né? Porque a gente vai vendo a deterioração. Um tempo atrás eu vi uma expressão que eu achei muito interessante, que fala assim, existe o pai placa e o pai radar. A placa de velocidade é aquela que você vê lá assim, né? 60 por hora você passa 80, 120. Mas quando você vê um radar de 40, você passa 30. Ah, tá. Né? Então eu falo assim, quem você tem sido? O seu filho, você diante do seu filho, é uma placa que ele fala, tá lá, minha mãe tá lá. Se der o respeito, se eu quiser. Ou sua mãe é o radar que você fala assim, se eu passar acima, eu sei que a punição vem. Né? Então assim, eu acho que a minha geração foi criada num ambiente de ruptura, saindo daquele ambiente de brutalidade, que infelizmente a gente sabe que a minha mãe, por exemplo, sempre conta que criança não era educada, criança era espancada. Então, aquela geração criou filhos para não sofrer o que eles sofreram. Alguns ainda encontraram meio termo. Minha mãe falava assim, olha, vocês não vão apanhar o que eu apanhei, mas na minha casa quem manda sou eu, e vocês vão obedecer. Então, eu fui criada numa cartilha rígida, mas uma cartilha participativa, onde minha mãe, no começo do mês, ela falava assim, aqui está o salário do mês, esse mês nós podemos fazer isso, 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 esse mês eu posso comprar um tênis para o fulano, esse mês vai comprar uma camiseta para o fulano, e a gente participava ali, mas sabendo que ela dava a última palavra. Só que aí a gente vê que os pais saíram dessa fase extremamente agressiva para uma fase extremamente permissiva. E eu costumo falar que hoje os filhos governam o lar e os pais pagam os boletos. E essa criança vai para a escola. Exatamente. E aí ele fala assim, peraí, mas o professor não é igual ao meu pai? Exatamente. Perfeitas as suas colocações. Inclusive, eu gostei muito dessa da placa e do radar, que eu não conhecia. Pois é, eu fiquei encantada quando eu vi, de fato é isso. De fato é isso. E outra observação que você fez, extremamente lúcida, é de que nesse processo de modernização aí, assim, as famílias quiseram sair daquele contexto que era, né, muito opressor, só que elas deram um salto às cegas para um modelo muito liberal, né? Assim, uma liberdade totalmente equivocada, sem limite, né? Então, eu acho que o grande erro foi esse. Né? Tem uma frase que fala que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Verdade. Então, nesse caso aí, muitas famílias não fizeram a leitura certa. Né? Essa coisa de eu querer melhorar a educação do meu filho, comparada com a que eu tive, não tem nada de ruim nisso, dentro de limites razoáveis. Né? E eu acho que muitos perderam a mão. A gente perdeu a mão, a gente deixou a coisa solta. Exatamente. Essa geração solta está criando os filhos mais soltos ainda. E o que a gente vai ter daqui a uns anos? Então, certamente nós vamos pagar um preço. É temeroso o cenário a seguir aí, né? De que essas pessoas vão ser capazes, né? Que tipo de família eles vão constituir e como que eles vão criar filhos, assim, como que uma pessoa tão, às vezes, frágil, perdida, vai conseguir educar uma próxima geração, né? Nós então, somos a primeira geração em que os filhos têm o QI menor que o dos pais. Exatamente, né? Primeira geração. Isso nunca tinha acontecido na história, desde a pré-história até agora é a primeira. É de arrepiar, né, o que vem à frente, se a gente não puxar as rédeas agora. Exatamente. Assim, quem pode fazer alguma coisa, as instituições, independente de serem governamentais, a sociedade como um todo, ela tem que discutir isso. Por isso que quando começamos aqui a pauta, eu fiquei feliz, né, de
participar de uma discussão, porque é isso mesmo, a gente tem que discutir e tem que agir. A gente tem que fazer o que puder ser feito, porque a gente não pode ficar assistindo isso inerte, né? Isso a gente tem que refletir que está saindo muita coisa aí fora do contexto, que a gente está perdendo a mão e que isso tem uma consequência. Verdade. Nós vimos um empobrecimento, não na quantidade do currículo escolar. O currículo hoje ele é muito extenso, mas nós vemos um empobrecimento no reconhecimento desse currículo, né? No quão importante ele é para mim, o quão informativo ele é para mim e o quão capaz de me formar, me transformar num ser humano melhor ele é. Então, assim, hoje a gente absorve muito conteúdo, mas nós pouco refletimos sobre ele, né? E tem uma outra coisa, Juliana, que às vezes eu falo para as pessoas, mas acho que não prestam muita atenção. Muitas vezes o conteúdo ele está ali com o objetivo de desenvolver determinadas habilidades. Se eu não te ensinei física, mas eu forcei o seu cérebro a buscar percepções ali, a fazer exercícios cognitivos que ele não faria naturalmente. Por quê? Até porque não faz parte da sua aptidão. Naturalmente você não iria buscar aquilo. Mas estimular esse tipo de percepção, esse tipo de raciocínio é importante. Então você não precisa ficar fera em física, mas você precisa, dentro do seu limite, tentar determinados exercícios para você desenvolver um pouquinho mais naquela área, né? Que é essa área lógico-matemática, né? Eu também não sou uma pessoa de exatas, nunca fui. Mas hoje eu olho e falo assim, olha, o estudo dessas matérias me ajudaram em determinadas percepções. Sem elas eu não teria. É o respeito, é o que eu falo. A gente tem que exatamente, Então aquilo ali não está por acaso ali. Quem pensou a educação, quem propôs aquilo, tinha uma razão para aquilo estar ali. É igual a historinha do jabuti em cima da árvore, né? Se ele está lá é porque alguém colocou, tem uma razão para estar lá. Então nós vamos fazer mais um breve intervalo e nós vamos voltar aqui com o nosso assunto para tratar da situação das escolas nos dias atuais. O papo está muito bom. Fica aí, não vai embora. O Alô Criançada vai e volta já. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Olá, voltamos com a Alô Criançada, que bom que você ficou. E agora nós vamos aproveitar a presença do Paulo, que é dono de escola, Paulo. Quando eu fui colocar meu filho na escola, quando ele entrou ali com 2 aninhos, ele fez 3 anos na escola, como ele é muito criativo, muito assim, agitado, eu procurei escola que oferecessem coisas dentro das atividades que ele gostava de fazer. Então, assim, ele adora assuntos de robótica, ele adora tecnologia, e o sonho dele é montar uma empresa, ele quer ganhar dinheiro, ele sempre falou, mamãe, hoje nós montamos uma empresa na escola. Que empresa, Miguel? A gente vende origami. Eu falei, mas quem compra esses origamis? Então eu vejo que ele tem um futuro empreendedor.
E, de fato, a gente viu as escolas crescendo o seu currículo, as atividades que elas ofertam. Na minha época eram só as disciplinas, o lanche e a educação física, que era uma bola. E hoje a gente vê que as escolas enriqueceram no currículo. O que o Metropolitano hoje traz, o Colégio Metropolitano, né, que é o 2, o que eles entregam hoje para esses pré-adolescentes? O que eu, como mãe, eu vou colocar meu filho lá na sua escola, o que eu recebo hoje lá? Então, primeiro, a gente procura atender todas as características. Então, a gente procurou colocar um pouquinho de esporte, porque tem aquele... Né, assim vários ramos, né? Exatamente. Tem aquele menino que não gosta muito das disciplinas convencionais, mas ele ama esporte e é um tipo de conhecimento, de habilidade. Então, a gente tem lá as atividades esportivas, né, de iniciação esportiva. A gente tem as coisas ligadas à arte, a gente tem a parte de conteúdo convencional e tem aquelas voltadas para a tecnologia, né? E para a comunicação, inclusive, que a gente tem um estúdio de podcast lá. Que legal! Para os meninos do primeiro ano, a partir do primeiro ano, eles têm um canal e uma programação que eles mesmos elaboram, né? Então, esses meninos que gostam de comunicação, eles têm lá as atividades para fazer esse exercício e descobrir se realmente eles têm vocação ou não. Então, o influencer hoje tem ferramenta lá na sua escola? Tem um estúdiozinho, e tem o canal próprio deles, a gente dá a liberdade para eles pensarem nos assuntos que eles querem trazer, no formato que eles querem gravar, porque às vezes eles acham assim, se fizer assim, tem muito mais repercussão. Aí eles fazem, às vezes não tem, descobriu que não funciona assim. Então, assim, é a oficina, né? É a hora de pôr a mão e brincar sem medo de errar. Tem robótica, tem inteligência artificial. Lá na escola nós temos mais de 20 anos que a gente trabalha com robótica. 20 anos? Tem uns 20 anos ou mais. Nossa, muito tempo, porque assim, até na minha visão, a robótica não era tão recente nas escolas. Não, então, nós já temos uns 20 anos. Nós começamos e ainda mantemos um pouco, a base do nosso kit é da Lego. Uhum. Eu já vi esse kit. Então, ela tem uma parte lógica, montável, e tem uma parte programável. Uhum. Né? Esse kit, na época que nós começamos, era muito caro, então a gente tinha acho que 3 ou 4 kits, aí aos poucos a gente foi comprando mais, né? Você tem que comprar, esse produto importado. Depois da robótica, agora já é o 3º ano que nós estamos trabalhando com inteligência artificial, para 9º, 1º e 2º ano. Uhum. Os meninos começaram lá com o famoso ChatGPT, hoje o ChatGPT já virou uma coisa... ultrapassada, né? É engraçado que eu não sei as outras, mas assim, se eu colocar só ChatGPT, eles não querem mais. Né? Então já tem várias, eu já vi algumas aulas, assim, eles utilizando essas inteligências artificiais que fazem animação, né? Uhum. Eles fazem coisas incríveis em poucos minutos. Então, a escola procura trazer essas novas disciplinas, essas novas práticas para dentro do currículo, para que a criança tenha mais afinidade com a escola, né? Isso é extremamente saudável. A gente tem que realmente quebrar esse currículo convencional, principalmente no ensino médio. Eu acho que ele é muito cheio de coisas formais, acho que a gente pode diminuir um pouco. Uhum. E dar mais espaço para essas coisas. E quando você coisas práticas. Quando você observa a sua escola antes e depois dessas inovações, você percebe uma proximidade maior dos alunos com a escola? Percebo. Inclusive, o próximo passo agora, a gente quer criar uma incubadora de startups. Os meninos, você estava falando do lado empreendedor do seu filho, os meninos querem muito fazer alguma coisa. Então, vamos criar espaço para eles terem essa liberdade de fazer, olha, eu quero criar uma empresa, todos eles normalmente querem criar empresas na área de tecnologia, né? Empresas online. Vamos criar. Uma série de universidades fizeram isso e surgiram projetos incríveis, né? Claro. A escola tem que deixar o menino brincar com isso para depois ele ir brincar de maneira séria lá fora. Né? Então, nós vamos criar uma incubadora de startup a partir do próximo ano. Vamos buscar parcerias como o Sebrae, enfim, que não é exatamente a nossa área de atuação. Então, para fazer isso, a gente tem que buscar... A profissionalização, né? Buscar parcerias, né, de quem sabe fazer.
Mas, enfim, a gente quer ir colocando cada vez mais atividades assim, porque isso é importante. Eu acho que é isso realmente que tende a reaproximar o aluno da escola, sabe? De E querer se estar... encontrar, né, com a escola. De olhar a aprendizagem de outra maneira, não só uma coisa obrigatória, não só uma coisa chata, né? A escola ela é um laboratório para a vida, deve ser, né? Principalmente para o lado profissional. Então, quando eu tenho carinho, quando eu tenho prazer, quando eu quero fazer alguma coisa dentro da escola, eu tenho outro engajamento do que aquela coisa que eu sou obrigado, né? Mas sem esquecer que essa parte obrigatória também é importante. Com certeza. Né? Paulo, eu gostei muito do nosso bate-papo, né? A minha intenção realmente é tirar o papel de vilã que a escola hoje tem tido na visão de alguns pais, é trazer essa proximidade do aluno para a escola, mostrar que a escola é um dos caminhos para ele, né? Ele vai trilhar aquele caminho e esse caminho vai sempre se bifurcando em outros caminhos, mas ele precisa entender que ele só vai chegar naqueles degraus mais avançados se ele trilhar os primeiros degraus da escola com responsabilidade, com direitos, com deveres, com respeito, né? E o que eu falei no começo, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E nós estamos aqui, pai, criança que está assistindo, adolescente, mostrando para você que o caminho é esse. Não tem um caminho sem a educação, não tem como você progredir sem a educação. Ainda que você queira crescer e virar um influencer top de linha, top de carreira, você vai ter que estudar como gerir a sua carreira, você vai ter que estudar as ferramentas de trabalho. Então, nós não conseguimos, né, sair do caminho da educação. E nós podemos formar uma parceria com a escola, né? E, Paulo, como que a gente encontra as redes sociais do Colégio Metropolitano? Se alguém quiser conhecer a sua escola, como que a gente encontra? Então, o Instagram do Metropolitano é Metropolitano Goiânia e tem o Metropolitano Júnior, são 2 unidades, né? No Instagram lá tem os telefones, enfim, todo o restante da parte de comunicação, como site, etc. Né? A nossa escola, essa unidade de Fundamental 2 e médio, aliás, explicar, né? É uma escola dividida em dois espaços, um de educação infantil e fundamental 1, que é o Metropolitano Júnior, e o outro... filho estuda lá. Sim, e o outro de Fundamental 2 e médio, que é o Metropolitano, né? Nessa unidade de Fundamental 2 tem uma característica, assim, lá a escola é aberta a todos, mas lá a gente não abre matrículas, lá a gente abre entrevista. Então a pessoa vai lá, conversa conosco, e isso não é que a gente rejeita as pessoas, mas a primeira coisa, a gente mostra o que a gente tem a entregar, né? E caso a pessoa tenha afinidade com isso, a gente parte para matrícula efetivamente. Não é aquela coisa instantânea. Né? Um relacionamento que começa... lá não começa... não adianta uma pessoa que não tem afinidade com o que nós estamos propondo ir para a escola, para aquela escola, né? Ele tem que ir se ele acreditar naquilo, se aquilo fizer sentido para ele. Eu também penso assim. Para a gente andar de mãos dadas, a gente tem que estar indo para o mesmo caminho, para o mesmo destino, senão não faz Andarão sentido. 2 juntos se não estiverem em acordo de forma alguma. Então, mas a escola está aberta, as 2 unidades, né, para receber todo mundo. É um prazer conversar sobre educação, mesmo que a pessoa não vá fazer matrícula, né, porque a gente vá tomar um café, bater um papo, né, conhecer. Uma unidade fica no Riviera e outra no Jardim Brasil. O Jardim Brasil quase ninguém conhece, é um bairro que fica ao lado do muro do Alphaville ali, daquela entrada. É emendadinho, né? Eu conheci há pouco tempo também. A gente fala de Jardim Brasil, as pessoas perguntam, é Goiânia? É Goiânia, fica do lado da entrada do lado esquerda aqui, entrada do Alphaville. É uma opção excelente para aquela região, né? Para quem quer fugir do trânsito do setor Bueno. Então, assim, Paulo, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Eu gostei muito. Sempre que possível, eu quero levantar essa bandeira da escola, da gente levantar a moral da educação no Brasil, né? Que a gente precisa muito disso. E muito obrigada por você ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Estou à disposição. Tudo bem. E obrigada a você, mãe, pai, criança, adolescente que assistiu esse encontro. Que você possa perceber a importância que a educação tem na sua vida, a importância que o seu futuro tem para você.
Então, traga o melhor para a sua vida, traga respeito, traga honra, traga os valores que muitos estão dizendo que hoje estão ultrapassados, mas faça da sua vida um legado, que lá no futuro você possa se orgulhar de quem você foi, de quem você se tornou. E você só vai conseguir encontrar esse orgulho se você valorizar o caminho da educação. Se você perceber a importância que a escola tem na sua vida, a importância que o professor tem na sua vida. Eu até hoje lembro dos professores que passaram pela minha vida e eu gostaria muito de poder encontrá-los novamente e falar para eles: você foi importante na minha vida, você é importante na minha vida. E se esse assunto falou com você, curta, compartilhe, entre nas nossas redes sociais, entre no nosso Instagram, Alô TV Brasil, passe esse conteúdo adiante, compartilhe, comente, e que nos ajude a divulgar informação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes e para as nossas famílias. Eu agradeço, peço que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.